dos oprimidos está em ti no além, cidade de ouro puro, feliz Jerusalém. Não sei nem imagino o gozo que há em ti, a glória é inacessível, não posso ver daqui. Ó doce lar bendito, em breve vem. Este é o canal Boas Novas Finais, levando até você o Evangelho Eterno. Estudos sobre a Trindade. Lição 15. Perguntas que aguardam respostas. Prorrompe em canção, porque bem perto estamos da eterna redenção. Jesus disse que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Mateus 11, verso 27. Segundo o dicionário, ninguém significa nenhuma pessoa. Desta forma, Jesus disse que nenhuma pessoa conhece o Pai além do Filho, e nenhuma pessoa conhece o Filho além do Pai. Se o Espírito Santo é uma terceira pessoa no céu, da mesma forma que o Pai e o Filho, ele não conhece o Pai e o Filho. Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Se existe uma terceira pessoa, e se essa terceira pessoa também é Deus, por que Jesus não disse eu e o Pai e o Espírito Santo somos um? Jesus disse também que a vida eterna está em conhecermos apenas o Pai e o Filho. Se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai, não precisamos conhecer a terceira pessoa da Trindade para termos uma vida eterna? Se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, como o Pai e o Filho, por que apenas o Pai e o Filho estão sentados em tronos? Lucas 22, verso 69, aos Hebreus 12, versículo 2, Apocalipse 22, versos 1 e 3. Se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, por que então os 144 mil levaram na fronte apenas o nome do Pai e do Filho? Apocalipse 14, versos 1 e 4. O nome do Pai é Jeová ou Yahvé em hebraico, e o nome do Filho é Jesus ou Yeshua em aramaico. Só quem tem nome é a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. O Espírito Santo é apenas uma designação de que o Espírito que está ao nosso lado ou dentro de nós é santo, porque procede de Deus. Deus, o Pai, é santo, portanto, o seu Espírito é um Espírito Santo. O Filho de Deus é santo, portanto, o seu Espírito é um Espírito Santo. Jesus disse que a unidade é apenas entre o Pai e o Filho. Evangelho de João 14, verso 10, 17, verso 21 e 23. Se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, como, então, não aparece ele como terceira pessoa na Bíblia Sagrada? Se o Espírito de Deus é uma terceira pessoa, da mesma forma que o Pai e o Filho, então, quando a Bíblia usa o termo os 7 Espíritos de Deus, lá em Apocalipse 3, verso 1, 5, verso 6, ela está se referindo a quem? Seriam 7 pessoas? O Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho. Por que Cristo disse que o Espírito procede do Pai ou sai do Pai? João 15, verso 26. O termo procede encontrado neste verso é a tradução do termo grego ekporeomai, que significa vir de dentro. Se vem de dentro do Pai é porque pertence ao Pai, sai do Pai, é parte integrante dele. E o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho. Então, como entender João 20, verso 22, onde afirma que Jesus assoprou o Espírito Santo sobre os discípulos? Jesus assoprou o seu próprio Espírito ou outra pessoa? Saiu de dentro de Cristo uma pessoa? Isto é um absurdo, amado ouvinte. Se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, então como entender aos Gálatas 4, verso 6, onde diz que Deus enviou o Espírito de seu Filho? Deus enviou o Espírito de Cristo ou o Espírito de uma terceira pessoa? Se o Espírito Santo é uma terceira pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho,
Então, como entender 1 João 1, verso 3, onde João afirma que a nossa comunhão é apenas com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo? Se o Espírito Santo é uma terceira pessoa, onde está o Espírito do Espírito Santo? E se cada Espírito Santo é uma pessoa, cada Espírito que sai do Espírito é uma pessoa, e isso nunca vai ter fim. Em 2 Coríntios 13, versículo 13, diz que devemos ter a comunhão do Espírito e não com o Espírito, ou seja, a nossa comunhão é com a pessoa do Pai e com a pessoa do Filho, através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, e se ele também age como Deus, como o Pai e o Filho, porque João omitiu a terceira pessoa ao afirmar que aquele que permanece na doutrina de Cristo tem tanto o Pai como o Filho? 2 João, verso 9. Se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, porque Paulo, em todas as suas saudações iniciais, em cada carta, ele cita a pessoa do Pai, Deus, e a pessoa do Filho, Cristo Jesus, porque ele omite a terceira pessoa da Trindade? Em 1 Timóteo 5, verso 21, Paulo convoca a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo Jesus e os anjos para serem nossas testemunhas. Se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, por que Paulo não convoca a terceira pessoa, onde até os anjos são citados? Em 1 Coríntios 8, verso 6, Paulo afirma: há um só Deus, ó Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Depois, em 2 Coríntios 3, 17, ele diz que, ora, o Senhor é o Espírito. Se o Espírito Santo é uma terceira pessoa, além da pessoa do Pai e do Filho, por que Paulo disse que o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo? Em Mateus 24, verso 36, Jesus diz que o dia e a hora da sua volta nem o Filho, nem os anjos sabem, apenas o Pai. Se existe uma terceira pessoa, e se essa pessoa é um Deus, por que Jesus cita até os anjos, mas não cita essa terceira pessoa? Se o Espírito Santo é uma terceira pessoa, por que os anjos de Deus adoram apenas o Pai e o Filho? Por que nós devemos adorar apenas o Pai e o Filho? Porque durante toda a eternidade adoraremos apenas o Pai e o Filho? Veja isto em Apocalipse 5, verso 13 e 22, versículo 3. Segundo a doutrina da Trindade, o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Por que então não encontramos um único texto nas Escrituras que faça menção ao trono ou falando da adoração a essa terceira pessoa chamada por eles, os trinitarianos, de Deus Espírito Santo? Como podemos confiar a crença na doutrina da Trindade, a qual afirma que Deus é uma unidade de três pessoas coeternas, com a Bíblia que afirma existir somente um Deus, o Pai e um só Senhor, que é Jesus Cristo? Evangelho de João 17, versículo 3 e 1 Coríntios 8, versículo 6. Se Deus são três pessoas coiguais e coeternas, por que a Bíblia afirma que o Pai é maior que o Filho e que após o encerramento do grande conflito, Cristo se sujeitará ao Pai para que Deus seja tudo em todos? João 14, verso 28. 1 Coríntios 15, versículo 27 e 28. Se Deus são três pessoas coiguais e coeternas, como ensina os trinitarianos, porque o próprio Jesus Cristo chamou a seu Pai de meu Deus? O nosso Senhor Jesus Cristo tem um Deus, e esse Deus é o seu Pai. João 20, verso 17, Apocalipse 3, versículo 12. A Bíblia afirma que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, verso 9. Mas, segundo a doutrina da Trindade, o Espírito Santo é uma terceira pessoa chamada de Deus Espírito Santo. Então, Jesus é filho de quem? De Deus Pai ou de Deus Espírito Santo? As Escrituras Sagradas é clara em dizer que Jesus é filho de Deus Pai. Se você afirma, na pergunta 22, que Jesus é filho de Deus, por que Deus Pai e Deus Espírito Santo é um só, juntamente com o Deus Filho? Portanto, são deuses, porque Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então perguntamos, Jesus Cristo é filho dele mesmo, do Deus Filho? A doutrina da Trindade diz que Deus são três, Pai, Filho e Espírito Santo.
A Bíblia diz que Deus é imortal. 1 Timóteo 2, verso 17 e 6, verso 16. Porém, as Escrituras afirmam que o Filho morreu. Como Deus poderia morrer? A doutrina da Trindade diz que Deus são três: Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Tiago 1, verso 13. Porém, as Escrituras afirmam que o Filho foi tentado. Como Deus poderia ser tentado? Se Cristo é Deus, como afirma a doutrina da Trindade, por que ele afirmou que a sua vida foi concedida pelo Pai? Evangelho de João 5, verso 26. Se Deus é uma unidade de três pessoas coeternas, como ensina a doutrina da Trindade, por que Paulo, em sua carta aos Colossenses, manda que tudo seja feito em nome de Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai? O Deus Espírito Santo, entre aspas, não merece que lhe seja dado graças? Aos Colossenses 3, versículos 16 e 17. Aguardamos suas respostas ou comentários. Você pode enviar suas respostas e comentários para www.adventistashistoricos.com.br. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.